Cara, essa aqui é uma daquelas histórias que é tão absurdo que você fala assim, ou isso aqui é muito verdade, ou isso aqui é extremamente mentiroso. Chega a ser engraçado. Tudo porque essa aqui começa em 1963, na região da Capadócia. Só que aí eu quero que você imagine comigo o seguinte: você tem um tanto de galinha ali na sua casa e do nada elas começam a desaparecer. Só que é só de um cantinho ali, de um buraco que tem na parede da sua casa. E aí você fala assim, pô, ela vai entrar aqui e ela vai voltar pelo mesmo buraco. Só que o problema é que as galinhas não estavam voltando mais. Só que calma que você vai entender melhor, ainda fica mais absurdo do que você imagina, tá? Isso aí aconteceu na região da Capadócia, lá na Turquia. Um morador local de lá tava com um problema, vamos falar assim, pouco inusitado até. Como eu falei, as galinhas dele estavam sumindo. Só que não era desse tipo, né? O vizinho roubou, aconteceu alguma coisa. Ela só entrava num buraco ali na fenda de um porão que ele tinha e acabava não voltando mais. E o cara acabou ficando indignado. Às vezes ele criava ali, né, pra se alimentar também. E tá perdendo as galinhas dentro da própria casa. O cara falou, não vou aceitar isso aí não. Então o cara foi lá, pegou uma marreta, desceu até o porão, pensou, chega, agora eu vou abrir isso aqui na marretada aqui pra ver onde essas pragas dessas galinhas estão indo. E aí o cara começou a arrebentar a parede. Só que a última coisa que ele viu foram as galinhas, porque do outro lado não tinha um espaço pequeno do porão dele. Tinha um túnel estreito e um abismo ali escuro, um corredorzão mesmo gigantesco que dava pra algum lugar e ninguém sabia. E foi assim que esse cara, perdendo as galinhas por um acaso ali, acabou que encontrou uma cidade inteira debaixo da casa dele. Mas, pra eu te contar melhor essa história, esse é o quarto vídeo aqui do nosso canal. Bom, então faz o favor aí de deixar seu gostei, comentar no final do vídeo se você já sabia dessa história ou não, e se inscrever. É R$0 e ajuda demais a gente, beleza? Mas vamos lá que eu vou te contar certinho isso aí. O que ele encontrou ali foi uma cidade inteira, que na verdade era uma metrópole enterrada que podia abrigar até 20 mil pessoas. E tudo isso estava escondido bem debaixo do chão dele, silenciosamente ali, que já estava ali por séculos. Agora tenta imaginar o seguinte aqui pra gente ter uma clareza. Se alguém pegasse um prédio de 18 andares, virasse ele de cabeça para baixo e enterrasse ele inteiro na terra, essa é a cidade de Derinkuyu, um labirinto vertical de 85 metros de profundidade que desce e desce e parece que não tem fim mais. Só que o mais interessante é como ela foi pensada na forma humana, na prática e acabou sendo até inteligente demais. Para te dar um exemplo, o primeiro andar era um estábulo. Aí vai falar assim, por quê? Porque os animais acabam fazendo barulho, né? E quando esquentam o ambiente, acaba ficando aquele cheiro ruim, né? Que a gente já conhece. Então, deixar ele em cima facilitava a ventilação e manter um calor até onde ele é útil. Mais para baixo, a gente descendo um outro andar, você encontrava ali prensas de vinho. Vinho lá no subsolo. E isso acabava que não era luxo, né? Era uma sobrevivência emocional, porque imagina você sozinho vivendo no subsolo lá por semanas. Uma garrafa de vinho ali poderia salvar sua sanidade mental, né? Já que você tá sozinho, pelo menos você toma uma e curte sozinho. Só que o que realmente desafia a lógica moderna é o sistema de ventilação, porque lá embaixo possuía cerca de 15 mil dutos conectados por aberturas minúsculas, como se fosse um formigueiro gigantesco. Esses dutos acabavam trazendo ar fresco até os andares mais profundos, como se fossem um ar-condicionado natural, só que sem eletricidade, sem bomba e sem nada de modernidade ali. Os engenheiros da antiguidade fizeram o que muita gente hoje mesmo não conseguiria fazer com computadores. Mas aí você vai perguntar se foi ET? Aí não sei também. Mas aqui tá o detalhe mais tenso. Derinkuyu não foi construída para ser confortável, ela foi construída para resistir. Foi pensada como uma armadilha de guerra. Primeiro, tinha os corredores muito estreitos, extremamente estreitos. Alguns obrigam você a andar curvado ali, só que não era uma falha. Era uma estratégia, porque se um exército inimigo tentasse entrar, teria que avançar um por vez em fila indiana, e aí acabava entrando de forma lenta, vulnerável, de forma desajeitada, dando uma vantagem extremamente grande para os caras. Enquanto isso, do outro lado, os defensores já estavam posicionados, escondidos e preparados, e já conheciam, né, aquele local. Agora, a peça favorita dos historiadores é as portas de pedra, que no caso eram rodas circulares pesando até 500 quilos, colocadas também de forma estratégica nos pontos mais críticos. Então elas podiam ser roladas ali para fechar um túnel inteiro só com um empurrão. E detalhe,
ela só abria por dentro. E isso transformava aquela cidade em uma fortaleza quase impenetrável. E se você reparar, cada uma dessas portas tem um furo no centro. Parece um detalhe inocente, só que também não é. Aquele buraco servia para eles enfiarem as lanças em qualquer inimigo que tentasse empurrar ou forçar a entrada. E o que mais impressiona também é a água. As pessoas lá em cima não sabiam onde estavam os poços. E mais, os poços não ficavam conectados diretamente com a superfície. Aí você vai perguntar por quê? Também era para evitar um dos ataques mais cruéis da antiguidade, que era o envenenamento. Então ali era os caras pensaram em tudo. Assim, mesmo se o inimigo tomasse a cidade por cima, não teria como contaminar a água lá de baixo. E isso aí, cara, foi uma engenharia militar pura. E agora vem a pergunta que todo mundo faz, inclusive eu acho que você deve estar fazendo aí de casa. Quem construiu tudo isso? E aqui a história dá um up gigantesco. Existe um túnel de 8 quilômetros que conecta a cidade de Denrikuyu a outra cidade subterrânea, chamada Kaimakali. Eu acho que estou pronunciando certo, tá? O nome da cidade. E é 8 quilômetros, é praticamente um metrô antigo. Esses túneis mostram que o plano era maior do que uma cidade escondida. Era uma rede subterrânea inteira que ainda conectava comunidades que viviam no completo silêncio. Mas o detalhe que muda muito e que muita gente não sabe é que essa cidade ela não é pré-histórica. Ela foi usada até 1923. Enquanto lá fora o mundo já estavam construindo carros, já tinha aviões, já tinha câmera fotográfica. Debaixo da terra tinha famílias cristãs gregas ainda que se escondiam de perseguições religiosas. Pessoas então viveram ali dentro, dormiram ali dentro, criaram seus filhos ali dentro. E não era a Idade da Pedra, não. Agora tem mais um ponto que arrepia qualquer um. Apenas 10% da cidade foi completamente explorada. É isso mesmo, 10%, é muito, muito pouco. E o resto permanece fechado, e no caso foram bloqueados por escombros, rachaduras, ou tá simplesmente perigoso demais agora para você explorar ali ou entrar. E o mais perturbador é imaginar que essas histórias ficaram enterradas lá embaixo também. Pessoas às vezes que nasceram sem ver o sol direito, pessoas que morreram sem nunca pisar na superfície. Famílias inteiras que passaram a vida na escuridão para poder sobreviver. Às vezes o medo ele já tá tão enraizado na pessoa que nasce um filho, ela não deixa o filho subir nem a pau ali para conhecer, né, um mundo fora do subterrâneo. Denrikuyu hoje é mais do que arqueologia, é um lembrete brutal de como o medo e a esperança moldam o ser humano. Agora, me diz uma coisa, você teria coragem de passar uma semaninha lá embaixo? Ou você consegue imaginar de forma clara como é isso? Ou passar anos lá? Talvez para eles virou uma coisa normal, né? Mas a gente que conhece o lado de fora, acho que ficaria louco lá dentro. Mas agora eu quero saber de você. Você já sabia dessa cidade escondida? No começo você achou que parecia loucura, né? Eu também achei quando tava gravando o vídeo, mas isso aconteceu de fato. Agora deixa aqui nos comentários o que você achou e se você teria coragem ou se você conseguiu imaginar como essas pessoas viviam lá. Esse é o quarto vídeo aqui do nosso canal, então vai ser de extrema importância se você deixar seu gostei, se você comentar aqui para eu saber o que você achou e se inscrever para não perder os próximos vídeos, tá certo? Meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!